mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Boa noiva, Senhor, declara: sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Salmo 124, abra sua Bíblia. Vamos ler mais uma vez, nós que estamos aqui, que é você que está em casa. Leia conosco. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra.
Salmos, este livro poético que é composto pelos cânticos que o povo de Israel entoava ao Senhor. E eles são divididos por temas. E existem os cânticos ou salmos de romaria, que era quando o povo saía dos mais diferentes lugares de Israel para Jerusalém, para adorar ao Senhor ali nos períodos oportunos e agendados. E, enfim, cada um dos momentos cultuais do povo, haviam cânticos específicos para aquilo. Esse Salmo 124, a história remonta de que é chamado de um dos cânticos dos degraus. Eles eram entoados quando o povo ia subindo ali, a cidade de Jerusalém, era uma cidade com relevo, né? Então havia muitos degraus até chegar no templo, e o próprio templo tinha os seus degraus, e o povo então, por ter chegado ali, lembrava-se não apenas da proteção e socorro do Senhor no caminho até ali, naquela viagem em particular, mas lembrava-se de todas as outras vezes que o Senhor os livrou. Assim somos nós também, e nós podemos nesta noite nos lembrar, e eu quero que você faça esse esforço de relembrar quantas e quantas vezes o Senhor lhe foi por socorro. Quantas e tantas situações Ele esteve ao seu lado, esteve assistindo a sua família, esteve te socorrendo. Naquele contexto do povo de Israel, os inimigos eram de fato os perigos da estrada, e tantos inimigos que foram de encontro à nação de Israel ao longo da sua história. Guerras com espada, com escudo, reis, exércitos. No nosso contexto, os nossos inimigos são outros. Nós temos tantas coisas que se levantaram na nossa história contra nós, tantas crises. Mas sobre todas elas o Senhor nos socorreu. Em todas elas o Senhor esteve presente. Esteve presente inclusive quando nós ainda não o conhecíamos. Ainda assim, lá Ele já cuidava de nós. Você que ainda não conhece a Deus, não tomou uma decisão de andar com Deus por meio de Cristo, mesmo que você não reconheça, Ele é quem tem cuidado de você. É Ele quem tem te sustentado e te socorrido. Lembrando desta verdade, nós vamos orar neste momento. Principalmente por podermos confiar, irmãos amados, amigos queridos, podermos confiar que esta mesma fidelidade do Senhor que nos acompanhou até aqui, até este dia, hora, minuto, esta mesma fidelidade continuará sobre as nossas vidas. O Senhor continuará sendo este que nos socorre. O nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra. Nós vamos cantar mais um hino ao Senhor. Este hino nos embalará na nossa reflexão de intercessão nesta noite. E enquanto cantamos, que você se lembre todas as vezes que o Senhor te socorreu. E para esta situação atual, a que você porventura esteja vivendo, enfrentando, que você possa colocá-la no altar do Senhor. Nós vamos compartilhar também os nossos pedidos de oração. Saudade aqui das nossas reuniões nas quartas-feiras, quando nos juntávamos em grupos de oração. E podíamos compartilhar um pouquinho ali da vida, compartilhar bênçãos, mas também compartilhar as nossas fragilidades. E sempre tem um irmão que está ali um pouco mais animado e ora por nós. Não podemos ter esse ajuntamento, mas nós compartilharemos os nossos pedidos de oração. Tanto nós que estamos aqui, quanto você de casa pode compartilhar através do chat aí, escrevendo na página aí no YouTube, escrevendo na página aí também no Facebook. Nós estaremos também compartilhando aqui os nossos pedidos pessoais. Vamos louvar ao Senhor.
nesse momento. Depois que louvarmos, nós vamos compartilhar os pedidos. E no nosso inário para o culto cristão, 33, Deus cuidará de ti. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua Triste coração, Deus cuidará de ti. Nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Mas hoje nós vamos parar os nossos olhos nesta que está aí registrada no verso de número 3, pobreza de espírito. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo, primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. O Senhor abençoe esta palavra. É muito importante relembrarmos o ponto de onde paramos. E nós paramos semana passada no entendimento do que são as bem-aventuranças, que são essas qualidades internas que todo aquele que segue a Jesus precisa ter e desenvolver. São 8 qualificações, 8 características que tem muito mais a ver com o que somos por dentro do que diretamente está ligada com aquilo que fazemos por fora. As bem-aventuranças, então, não dizem respeito à prática da nossa religião, mas estão diretamente ligadas à essência nossa enquanto crentes. Tem a ver com a nossa fé. O Sermão do Monte é este conjunto de ensinamentos, mandamentos, princípios que Jesus passa aos seus discípulos, ensinando-lhes como seria ou como deveria ser a vida daqueles que abraçariam o Evangelho, daqueles que seriam discípulos de Jesus, daqueles que seriam cristãos. Muitos desses mandamentos, e nós veremos, estão relacionados com muitas das coisas que na prática nós fazemos. Fazemos para com Deus, fazemos para com os outros e fazemos com relação a nós mesmos. Mas, vamos dizer assim, o princípio fundamental de todo o Sermão do Monte, de cada ensinamento, Jesus aponta para a motivação antes da ação. E nada melhor do que ele então ensinar ou mostrar o que deveríamos ser por dentro antes de nos mostrar como deveríamos agir por fora. As bem-aventuranças, então, nós falamos semana passada também, que são o princípio de felicidade aos olhos de Deus. Uma é a felicidade no padrão humano, no padrão terreno, no padrão carnal. E aí esta felicidade, ela é circunstancial, porque ela depende do que aconteça. Ela é frágil, ela pode se perder com uma reviravolta qualquer da vida. E ela é passageira. Já a felicidade no padrão celestial, a de Deus, a que Ele nos chama a viver, por ser de Deus, e por não ser algo que está apenas na esfera das nossas mãos, ela é interna, ela não é circunstancial, ela é essencial, ela tem a ver com quem somos, com quem estamos nos tornando. Ela, portanto, também ela é segura,
porque ela não depende do que a gente pode conquistar, mas depende do que Deus forma em nós. E ela é permanente, porque ela é do Senhor. Ela é do Senhor para a vida de todo aquele que confia, que crê e que realmente decide em seguir a Jesus. É importante, então, quando olhamos para isso, percebermos que cada uma das bem-aventuranças, elas não têm ligação com aquilo que é físico. Elas estão relacionadas com aquilo que é espiritual. E pensando nesta primeira, e não é à toa que a primeira é a pobreza de espírito, a gente precisa então, olhando por esta ótica, destacar que esta pobreza, esta citada na bem-aventurança, nada tem a ver com a pobreza humana, natural, terrena, que é tão conhecida de todos nós. Isso foi pouco difundido, ensinado, e até por isso foi mal entendido em muitos momentos da história da igreja, em muitos momentos da história da teologia. Para os irmãos terem uma ideia, no ano de 1095, o Papa da ocasião, Urbano II, chamou todo o mundo cristão da época na Europa para lutar contra o avanço muçulmano que descia da parte mais ocidental da Ásia e vinha dominando todas as regiões. Retorno, o som do notebook está saindo aí no microfone. E esse movimento de chamada dos cristãos para a guerra, para combater os muçulmanos com espada, foi chamado de cruzadas. E se você olhar nos livros de história, você vai encontrar. Houveram várias cruzadas. Mas a primeira delas, chamada em 1095 e que se desenvolveu nos anos que se seguiram, foi a Cruzada dos Pobres. E o texto bíblico base para esse movimento cristão foi esse, Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E a chamada então foi para que todos os que fossem pobres, miseráveis, mendigos, pudessem lutar contra os muçulmanos. Eles fizeram várias caravanas para combater os muçulmanos em Jerusalém. E foi uma matança sem precedentes em nome da fé. Os muçulmanos, claro, matando os cristãos pobres que não tinham dinheiro para uma armadura, um capacete, uma espada, em nome da fé. A igreja ensinou e difundiu por muitos anos, muitos séculos, a pobreza material como sendo um dos princípios básicos da vida do cristão. Inclusive, ensinando, incentivando o voto de pobreza, executado entre os sacerdotes obrigatoriamente, mas também incentivado a todo aquele que se dizia um verdadeiro cristão. Esses princípios começam a mudar com a Reforma Protestante, a partir das idas de 1500, mas até lá houve um grande movimento para isso. E, de novo, o texto básico, deu problema no vídeo aí, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Problema básico, o texto básico, o texto fundamental era o Mateus 5:3. Mas é o interior próprio de cada um de nós. A palavra no grego para referir-se a essa pobreza é uma palavrinha chamada, né? A palavra é pitokos.
Essa palavra, né, transliterada ptocos, tem a ver com a ausência de recursos da alma e não a ausência de recursos no banco ou no bolso. Esta pobreza de espírito, esse tipo de pobreza é a pessoa que é desprovida de condições interiores para agradar a Deus, para estar com Deus. Ou, como diz aí a consequência do texto, para fazer parte, para receber, para possuir o reino dos céus. Algumas semanas atrás, preguei aqui sobre o texto de Lucas capítulo 12, ser ricos para com Deus. É aquela parábola que Jesus conta, falando de um homem rico, que teve o seu campo produzindo em abundância, e que ele então se dedica a cuidar daqueles proventos, faz celeiros maiores, e quando estava tudo organizado, ele relaxa e diz: agora sim, direi à minha alma, direi a mim mesmo, descansa, come, dorme, bebe, regala-te, aproveita, porque tu tens para muitos anos. E na parábola, Jesus, na voz de Deus, diz para aquele homem, Deus disse para aquele homem rico: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? E a parábola fecha com aquele versículo tremendo, impactante. Assim são aqueles que vivem buscando riquezas da terra, né? Mas não são ricos para com Deus. Essa pobreza interior é esse primeiro passo para chegar diante de Deus. Para que então, diante de Deus estando, possa crescer e ter seus recursos espirituais aumentados a cada novo momento que ele busca mais intimidade com o Senhor. Esta pobreza espiritual é este primeiro passo para a fé. É este pressuposto para a salvação. Porque quando a pessoa chega diante de Deus e ela enxerga quem é Deus, e ela se enxerga, o que lhe resta é fazer como fez Isaías, que está lá registrado no capítulo 6 do seu livro. Ele estava no templo, era um ano muito difícil, pois tinha morrido o rei. E ele então tem uma visão celestial, ele vê o Senhor. E ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, as orlas da sua veste cobrindo o templo, serafins com 6 asas voavam e cantavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías vê isso, Isaías, se você for olhar a história, ele não era um pobre. Ele era alguém da aristocracia, ele era um nobre. Mas quando ele vê isso, ele diz: ai de mim, estou perdido. No texto original hebraico é: eu estou desintegrando. Porque eu sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu vi a Deus. Em outras palavras, desculpe aqui, irmãos, aproveitar que não está gravando, né? Já está? Então não posso falar. Posso sim. Eu estou lascado. Porque um pecador como eu está diante do Deus de toda a terra. Jacó teve uma experiência assim. Quando pega no sono, fazendo uma pedra por travesseiro, e ele tem uma visão. Uma visão de uma escada que ia da terra até os céus, e os anjos de Deus subindo e descendo aquela escada,
E quando ele acorda, ele fala: quão terrível é esse lugar, porque o Senhor está aqui e eu não sabia. Essa riqueza, esta pobreza interior, é este reconhecimento pessoal que nós temos e precisamos ter quando nos aproximamos de Deus. À vista de quem Deus é, sua santidade, sua grandeza, sua majestade, seu poder, na contrapartida de quem nós somos, e cá para nós, se você olhar a palavra de Deus com sinceridade, e se ver com sinceridade, você há de reconhecer que não tem como ter um encontro com Deus e não reconhecer que você está em falta com Ele. Pobreza espiritual é esta atitude interior de olhar para si e perceber que não tem e que precisa. Eu gosto muito do livro de Efésios, particularmente do capítulo 2. Efésios capítulo 2, a rainha das epístolas, no capítulo 2, ele vem falar sobre a bênção da salvação, depois do capítulo 1, fazendo toda a apresentação e falando que Deus quis nos salvar, e ele alcançou essa bênção, o Pai predestinando, elegendo, planejando, o Filho se dando, morrendo, sangrando, o Espírito vindo a nós, invadindo o nosso coração, tudo isso para a glória de Deus Pai. Primeiro ele aponta para Deus e isso que Deus faz, a salvação, depois ele aponta para nós, como ser salvo. E a primeira coisa que ele coloca no verso 1 do capítulo 2 é: você não tem como se salvar. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nossos... Vencedor da salvação. Sou boa gente, pago minhas contas em dia, nunca matei, nunca roubei. Todos os homens pecaram. Romanos 3, 23. Todos os homens estão afastados da... Espiritualmente falando, é morto. Morto físico, ele não consegue nem se enterrar sozinho. Tem que ter 6 peão lá que pega na alça do caixão para colocá-lo na cova. O morto espiritual não tem como olhar para Deus. Não tem como falar: Deus me socorre. Se Deus não vier primeiro e plim, abrir os olhos deste para a fé. Tocar e quebrantar seu coração, para que ele possa então se render a Cristo, reconhecendo: Senhor, eu não tenho o que eu mais preciso, e o que eu não tenho mais preciso é de Ti. Pobreza espiritual é esse reconhecimento de total carência da alma, de completa falta de provisão no mais íntimo. Esse reconhecimento que a pessoa pode ter e deve ter de que ele não tem a Deus e de que ele precisa. Lucas 12, então, Jesus diz disso, fala: olha, cuidado para aqueles que buscam tantas riquezas monetárias, financeiras, e não são ricos para com Deus. 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo fala a Timóteo ensinar: olha, diga aos ricos deste mundo para que eles se cuidem e percebam que não podem basear as suas vidas na insegurança de suas riquezas monetárias, mas a melhor das riquezas é a espiritual. Capítulo 21 de Apocalipse, tem lá aquela
narrativa maravilhosa da descida da Nova Jerusalém. E tem lá os detalhes de como será a nova cidade, que descerá dos céus para a habitação de todos os santos. E você vai se lembrar como eram as ruas da Nova Jerusalém, ou, melhor dizendo, como serão. De que tipo de asfalto é feito as ruas da Nova Jerusalém, conforme Apocalipse 21? De ouro. É um simbolismo para apresentar esta verdade de que aquilo que nessa terra os homens mais valorizam e buscam, as riquezas por fora, monetárias, no reino de Deus isso é desprezível, isso é asfalto, isso serve para ser pisado. Nós vemos as parábolas como a do rico e do Lázaro, um homem que foi muito rico aqui e o outro que foi miserável aqui, monetariamente falando, mas o miserável de dinheiro era alguém de fé. E o rico de dinheiro era alguém que não temia a Deus. Quando morreram, o pobre, o mendigo, foi recebido pelo Senhor e o rico, mesmo com toda a sua riqueza, não pôde comprar a sua salvação. Pobreza de espírito tem a ver, queridos irmãos e amigos, com aquilo que precisamos reconhecer dentro de nós. Não há como achegar-se a Deus, aproximar-se de Deus, cheios de si. Não há como achegar-se, se aproximar-se de Deus com autossuficiência. Eu sei, eu posso. Não tem como chegar e se aproximar de Deus com queixo alto. Eu sou fulano de tal. Não tem como chegar e se aproximar de Deus verdadeiramente com um coração orgulhoso. É necessário se humilhar, reconhecer que não pode, mas que precisa. Que não tem a Deus, mas deseja muito. E quando assim reconhece, é este que agrada ao Senhor. Davi, quando vai pedir perdão ao Senhor, Salmo 51 narra esse pedido de perdão que ele faz ao Senhor depois do seu grande, grave pecado, um dos seus graves pecados, mas o que ficou mais conhecido, aquele adultério terrível. E ele escreve: Senhor, sacrifícios, só eles não são agradáveis a ti, pois então eu os traria ao Senhor. Mas o sacrifício agradável a Deus é o do espírito, coração contrito e quebrantado. Este Deus não despreza. Portanto, siptokos, expressão grega, tem a ver com esta pobreza interior. E como eu falei semana passada, aqui na nossa introdução, as bem-aventuranças não são características que nós podemos escolher. Das 8, deixa eu escolher a que eu mais me encaixo aqui. Eu me encaixo na misericórdia, porque eu sou bom de ajudar as pessoas. Mas é orgulhoso, é alguém difícil, que não se quebranta, não chora. É alguém que não é humilde, e a humildade vem logo na sequência, é a terceira. Mas tá certo, eu não tenho essas outras, mas eu tenho misericórdia. As bem-aventuranças são 8 características, qualidades do servo de Deus que deve buscar nutrir e desenvolver as 8 ao mesmo tempo. E fazer isso em todo tempo. Não é chegar no sábado à noite, começar a se preparar para o domingo, dia que a gente se reúne como igreja, e aí a pessoa começa a pôr a vida em ordem do sábado para o domingo, para no domingo chegar mais limpinho diante de Deus. Isso tem a ver com quem nós somos por dentro e vai ocasionar aquilo que podemos ser por fora. A consequência, e nós falamos, que cada uma das bem-aventuranças, elas são características internas que geram bênçãos que são prometidas aqui pelo Senhor. E a promessa de bênção para essa primeira bem-aventurança é a dádiva do reino.
Só esta e a última estão no presente. É o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Todas as outras, na língua portuguesa, têm uma conotação mais futura. E no grego é algo que começa a desenvolver-se, mas vai ampliando-se com o passar do tempo. Porém, estas duas, a primeira e a última, bem-aventurado os pobres de espírito e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, estas têm uma conotação de repercussão instantânea. Deles é o reino. Nós somos beneficiados com o experimentar do que é o reino de Deus, mas poderosamente quando nós nos colocamos sempre na prática desta bem-aventurança, desta beatitude, quando a gente reconhece que a gente não tem e a gente precisa muito da riqueza das riquezas, que é a do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a bênção no sentido de comunhão do Senhor. Para uma das igrejas do Apocalipse, registrado lá no capítulo de número 3, a igreja de Laodiceia, era uma igreja muito rica de posses, de estrutura. E Jesus escreve àquela igreja dizendo: olha, você acha que é rica porque tem bens, mas na verdade você é cego, miserável, pobre e nu. Compres de mim tudo o que você precisa. É o ir a Deus, é o buscar de Deus, é o buscar e querer estar em Deus, que vai nos enchendo de tudo aquilo que a gente mais precisa nessa vida. Isso não é automático. Isso não se dá com uma oração. Você vem na igreja, alguém ora por você e você sai pobre de espírito. Ou na internet a gente ora e você recebe. Não, isso é uma busca contínua de quem quer experimentar o reino de Deus. É a cada novo dia se reconhecer como um miserável espiritual, e porque é assim, precisa desesperadamente mais do Senhor. Porque é um sedento, precisa desesperadamente beber da fonte das águas da vida. Porque é um faminto, espiritualmente falando, como falamos no domingo, naquela palavra de Jesus tão poderosa em João 6, ele precisa comer do pão da vida. E não se faz isso sem uma busca pelo Senhor através das disciplinas espirituais. Cada uma delas. Leitura bíblica, tempo de oração, consagração, luta contra o pecado, culto, servir ao Senhor em algum ministério. Cada uma destas coisas que o Senhor coloca para a gente, não tem como a gente enriquecermos-nos espiritualmente se a gente não vai na fonte. Este reino, queridos irmãos, assim como esta riqueza não é uma riqueza terrena, humana, este reino não é um reino igual ao reino que a gente conhece aqui dos homens. No final do livro de Romanos, lá no capítulo de número 15, o apóstolo Paulo fala: olha, o reino dos céus, ou o reino de Deus, não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é isso que a gente pode ter, o aqui e o agora, que logo acaba e a gente tem que ter um pouco mais para ser feliz, humanamente falando. O reino de Deus é gozo, alegria e paz no Espírito Santo. Gozo, contentamento, alegria, paz, ausência de guerra. Isso com a presença de Deus em você, aquilo que ela produz em você através de você.
Jesus, quando fala sobre o reino de Deus, ele diz, olha, a vinda do reino, não pensem que vão falar, o reino de Deus está lá, aqui ou lá, não, porque o reino de Deus não será visível desta forma, pois ele estará em vocês. Colossenses capítulo de número 1 diz lá que Deus nos transportou do reino que a gente era parte, do reino das trevas, para o reino do Filho amado, o reino de Deus. E perceba, nenhum de nós que já o conhecemos e já decidimos por Cristo, em algum momento pegou um voucher de passagem, saída, reino das trevas, destino, reino de Deus. Não fizemos uma viagem, não mudamos de lugar, porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com a condição que a gente vive. E deixa de ser uma condição carnal, pautada na nossa vontade, que a gente achava que era nossa, mas na verdade a gente seguia o curso do príncipe deste mundo. Nós estávamos escravos, presos. A figura bíblica para isso é os escravos dos tempos bíblicos, quando eles eram feitos cativos, esticava-se uma corrente nos carros e todos aqueles escravos iam com uma argola no pescoço, presos àquela corrente, em fila. Você já viu isso feito nos quintais? Faz isso para o cachorro? Põe um arame lá de fora a fora, aí prende lá uma argola e uma coleira no cachorro, a corrente, e o cachorro só pode correr naquela... Ele pode ir para frente e para trás, mas ele não pode se distanciar mais do que aquela corrente o prende naquele arame no chão. Este é o homem sem Deus. Ele acha que ele é livre. Não é. Ele vai para frente e para trás, mas não consegue viver sem pecar. Não consegue agradar a Deus. Não consegue experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz que só Deus pode produzir e pode oferecer. Em Cristo Jesus. E o texto de Colossenses diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho. E ele diz essa expressão, né? Ele nos libertou do poderio das trevas. Ele despedaçou os grilhões que nos prendiam, aleluia. Ele despojou os principados e potestades. Ele nos resgatou e nos libertou. De fato nos colocou de pé. De fato nos deu uma vontade agora para servir e obedecer àquele que nos libertou. Para isso é necessário esse reconhecimento, tanto de que você é pobre por dentro, como o reconhecimento de que o reino de Deus é esta riqueza que nada nesta terra se compara. Quando Jesus fala sobre isso, ele fala daquelas parábolas, e uma delas é a parábola da grande pérola, que um homem encontrou uma grande pérola e ele vende tudo o que ele tem, tudo, ele dá tudo para ter aquela riqueza nas mãos. O reino de Deus é esta riqueza, é esta grande pérola, é aquele terreno formidável, é esta bênção maravilhosa. Senhor, faz e derrama o que tanto me falta. Senhor, enche o meu coração daquilo que eu não tenho, porque só o Senhor é quem pode dar. Senhor, me ajuda a experimentar disso que a tua palavra apresenta. Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Quero fechar essa nossa reflexão de hoje, pensando, queridos, que nós temos a escolha de viver, desfrutar apenas do reino dos homens e o que este reino nos oferece. E aqui no reino dos homens,
Quem pode mais, chora menos. Nós somos incentivados a buscar o máximo que a gente possa, com todas as vulnerabilidades inerentes a isso. É como a construção de um castelo, só que é um castelo de cartas, né? Soprou. A gente pode ter tudo o que a gente achar que nos é necessário nesta terra, neste reino. Mas se a gente faz parte, experimenta apenas o reino dos homens, isso é o máximo que a gente vai conquistar. A duras penas, com muito esforço, e quem não se esforça trapaceia, ou passando a perna em muita gente. É tudo muito vulnerável. E esta pandemia, esse tal de coronavírus, lançou luz nisso, quanto a vida não está no controle das mãos dos homens. E é passageiro. O máximo que dura, dura até a sua morte. É sua, é minha, é nossa a escolha de experimentar isso. Ou, na contrapartida, olhar para a palavra e experimentar o que a Bíblia nos apresenta. Um outro reino. Um reino que é eterno, que é infinito, que é glorioso, majestoso. Só que para fazer parte, para entrar, eu preciso enxergar que eu estou fora e que eu não tenho nada do que o que esse reino pode me oferecer. Porque principalmente eu não tenho ainda o rei. Quando eu me rendo, quando eu me desarmo e eu me coloco, Senhor, eu quero. Aí então, eu entro neste reino e é automático. Na hora que eu reconheço que eu não tenho, é a hora que Ele me dá tudo que eu preciso, porque Ele me dá de si mesmo. Ele é o próprio reino. Como o próprio João Batista disse quando o viu, é chegado o reino dos céus. Que eu e você queiramos experimentar disso, viver isso. E que não seja apenas um movimento primeiro para entrar nele, mas que seja um movimento contínuo para que cada dia mais possamos crescer nas riquezas insondáveis deste reino, que talvez não seja nada que as pessoas veem quando olham para nós. Mas aquele que nos chamou, ele enxerga aquilo que está sendo construído dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos a cada dia mais pobres de espírito. Pai, nos ajuda, Senhor, nós te pedimos. Nos perdoe todas as vezes que nós nos enchemos de nós mesmos, que nós lançamos o holofote sobre nosso currículo, nossas conquistas, nossa sabedoria, nosso poderio, nossa força. Nos ajuda a relembrar o que o teu servo Jeremias disse. Que o forte não se glorie na sua força. Que o sábio não se glorie na sua sabedoria. Mas aquele que se gloriar, que se glorie no Senhor. O Senhor é a nossa riqueza. Tanto nós, os que já te conhecemos, a Deus, que riqueza maravilhosa. Nos lembramos no dia em que te conhecemos, Senhor. Como o Senhor encheu nosso coração. Como a nossa alma foi tomada de alegria, de certeza, de fé, de graça, de amor. É verdade o que a tua palavra diz. Quando a gente reconhece-se pequeno e pobre, o Senhor nos enriquece. Com o Senhor mesmo, com a tua presença, com a tua graça. E que queiramos cada dia mais isso, Pai. Aqueles que ainda não tomaram esta decisão, que talvez nos acompanham, nos ouvem em algum lugar, que estes sejam iluminados e percebam que estão perdendo tempo, querendo, Senhor, alcançar a felicidade nas coisas apenas desta terra, pois a tua proposta é diferente.
É algo da alma, é algo do coração, e é algo que não será roubado pelo ladrão, não será diminuído ou desgastado por enfermidade, por dificuldades. É algo que começa, que vai crescendo e que durará por toda a eternidade. O teu reino é o reino eterno. O teu reino é o reino que jamais será abalado, que não tem fim. E nós nesta noite te louvamos porque um dia o Senhor nos alcançou para o teu reino. Te louvamos por fazermos parte dele, por poder já experimentá-lo. Ah, Deus, nos dá sede e fome mais de ti, para que possamos querer mais disso. E nos ajuda a perceber que toda aquilo que é contrário é ilusão, é distorção de entendimento. Porque a realidade se encontra em Cristo Jesus. Abençoa-nos então, Senhor, em nome de Jesus, para que sejamos ricos para contigo, cheios do teu Espírito, desejosos demais de ti, a cada novo dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por cada um dos que nos acompanharam neste culto. Abençoe e completa em cada coração a tua palavra, e que em nome de Jesus o Senhor mesmo continue a abençoar poderosamente o restante dos dias desta semana de cada um dos irmãos e amigos. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa noite. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus.